Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar de biossíntese de ácido graxo, tá? Não é uma aula comprida, só que ela é chata, bem chata e bem complicada. Não é um raciocínio lógico, difícil de ter, mas é uma memorização chata, mas depois que faz sentido, vai tranquilo, tá? Então nada, vocês já viram beta-oxidação, que também é difícil. Nada mais é do que o contrário da beta-oxidação. Então vamos lá. Vamos passar o slide. Então, como é que começa? Começa no transporte do citrato, tá? Gente, eu vou minimizar tudo aqui. Se alguém falar comigo no chat, abre o microfone que daí eu abro o chat. Então, o que que vai acontecer? Quando a gente tiver muito ATP e muito acetil-CoA, a gente vai começar a fazer a biossíntese de ácidos graxos. Por quê? Nessas situações, como a gente está sobrando ATP e acetil-CoA, que também vira energia, então quer dizer que o nosso corpo não está mais precisando dessa energia. A energia básica, a basal que a gente precisa já foi usada, tá? Então é uma situação que a gente pode armazenar energia extra. E a gente armazena em forma de lipídio, tá? Por que a gente armazena em forma de lipídio? Alguém sabe falar? Por que a gente não cria um monte de glicogênio? Lembra lá, o glicogênio é pesado, é uma molécula muito pesada. Então, se a gente armazenasse, se fosse possível aumentar a nossa capacidade máxima de glicogênio, nosso corpo ia ficar muito pesado, não ia ser legal, não. E o glicogênio também retém muita água, tá? A, a gordura, né, o lipídio, ele é uma molécula menos densa e ela é mais energética, assim, ela é mais leve pro tanto de energia que ela produz, tá? Então, é por isso que a gente armazena em forma de lipídio. Então, o que acontece? Lá no citoplasma, acontece aonde isso? Vai acontecer lá no citoplasma, tá? Mas o acetil-CoA, ele vai estar dentro da mitocôndria, lá que vocês viram em... Só deixa eu adicionar mais gente. Lá que vocês viram em beta-oxidação, tá? Então, a gente vai ter que tirar o acetil-CoA de dentro da mitocôndria. Mas, primeiro, vocês têm que lembrar de onde vem o acetil-CoA, tá? O acetil-CoA, como toda fonte de energia, vai vir da nossa alimentação. Ou ele vai vir por meio do piruvato, que é o produto final da glicólise, ou ele vai vir do ciclo de Krebs, tá? Então, por isso que quando a gente come, como é que a gordura vai vir? Como é que vira gordura? A gente não come gordura e armazena gordura. A gente pode comer outras fontes de energia, outras fontes de alimento, como carboidratos e proteínas, para daí virar gordura. Como que isso ocorre? Né? Quando sobra ATP, que nem eu falei no começo. Então, pelo carboidrato, vai fazer a glicólise e esse piruvato em excesso vai virar acetil-CoA. Aí a gente entra na biossíntese que a gente vai falar agora. Quando é proteína, se eu comer muita carne, só carne, eu vou engordar também. Eu vou fazer lipídio. Por quê? Os aminoácidos vão virar integrantes do ciclo de Krebs que vão gerar energia. Já está tendo muita energia, vai desviar acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai para o ciclo do ácido graxo, tá? Então, voltando ao que a gente estava falando. Esse acetil-CoA vai estar dentro da mitocôndria, aqui, ó, na imagem, está dentro da mitocôndria. O CoA é uma coenzima que ele tem essa função de prender as moléculas dentro de alguns lugares. Ele não passa por membrana, tá? Principalmente na mitocôndria, que tem duas. Então, o que que acontece? Esse acetil-CoA vai reagir com oxaloacetato, tá? Essa reação aqui, qual que é? É uma reação que vocês já conhecem. Ela é a primeira reação do ciclo de Krebs, tá? É a primeira reação. Vai virar o citrato, tá? E esse citrato já consegue passar pela membrana, tá? Vai sair o CoA e o citrato fica livre para poder ir para fora lá no citosol. Aí o citrato lá no citosol vai fazer a reação exatamente contrária. Ele vai, com o CoA que já está no citosol, vai virar o acetil-CoA e também vai separar o oxaloacetato, tá? Aí aqui o acetil-CoA e essas setinhas aqui que está vindo para o ácido graxo é o que a gente vai falar hoje, tá? Na sequência. Já o oxaloacetato, ele vai voltar para a forma de malato. Esse malato libera um gás carbônico e vira piruvato. Tanto o malato quanto o piruvato podem voltar para dentro da mitocôndria, tá? Por que que tem essas duas opções? O malato, voltando só ele, seria mais simples. Mas essa segunda opção do piruvato, ela libera um NADPH, tá? Lá na frente eu vou falar para vocês o porquê desse NADPH, tá? Essa transformação malato-piruvato vai ter um NADPH. E lá eu vou falar por quê, mais para frente, tá? E o malato só faz essa entrada direta, sem ser piruvato, quando a gente tem outra fonte de NADPH. Lembram lá das vias da pentose, tá? Que gera NADPH também. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que acontece.
Duas enzimas muito importantes nessas vias. Citrato sintase. Sintase, síntese, criação, união. Então, sempre pense na etiologia da palavra quando é enzima, gente. Citrato, sintase. Cria citrato, tá? Liase. Liase é quebra, tá? Então, ATP, citrato, liase. Quebra o citrato usando ATP, tá? Então, tem que saber qual que quebra e qual que une, tá? Aqui, a malato na piruvata é uma enzima que eu não acredito que caia na prova, tá? Só para vocês saberem, é a malato desidrogenase, beleza? Então, vamos lá. Agora, primeiro, quando que acontece? A gente falou, né? Tem que ter muito ATP e muito acetil-CoA. Aí o acetil-CoA saiu do citosol. É o que a gente viu até agora. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer a primeira reação. Reação mais básica. A gente vai ter aqui, ó, o acetil-CoA, que é acetil. Acetil, para quem não lembra, e essa, aqui nessa aula é importante, acetil tem 2 carbonos, o CoA está aqui, e o vai virar um malonil, com uso de biotina. O que que é biotina? Como que a gente chama biotina? Vai, alguém me ajuda? Interajam, pelo amor de Deus. Mande no chat, falem. Biotina, outro nome de biotina. Tem mais 2 nomes. Vitamina B7? Isso, vitamina B7 ou vitamina H, tá? Ela é um cofator aqui dessa enzima, tá? Só deixa eu ver que tá estranho esse slide. Ah, tá. Eu coloquei efeito sem querer, não era para ter esses efeitos. Então, o que acontece? O acetil-CoA, junto com o carbono aqui, aqui também tem autores que colocam o bicarbonato, tá? Mas o mais aceito é o gás carbônico. Então, acetil-CoA com gás carbônico vai virar o malonil-CoA. Sempre lembrar, malonil-CoA, 3 carbonos. Acetil, 2 carbonos, beleza? Então, aqui tem um pouco de regulação. A insulina e o citrato, eles vão ativar a acetil-CoA carboxilase. A insulina vai desfosforilar essa enzima, né? Ativando ela. E a insulina também ativa a citrato-liase. Lembra lá no primeiro slide? Citrato-liase vai fazer com que o citrato, já no citosol, vire acetil-CoA, tá? Então, eles vão fazer o ciclo ir mais rápido. Já o glucagon, a epinefrina e o AMPK vão inibir a acetil-CoA carboxilase, vão fosforilar ela, tá? Então, aqui está a primeira reação. Ó, para a gente ver que não está inventando carbono do nada. 2 carbonos do acetil-CoA, mais um carbono do gás carbônico, vira malonil-CoA com 3 carbonos. Essa é a primeira reação. Muito simples, gente, não tem como esquecer isso aqui, tá? E é a acetil-CoA desidrogenase que faz essa reação aqui, tá? Essa também é bem importante saber para a prova. Aquelas 2 primeiras e essa por enquanto. 3 enzimas, tá? Então, aqui, eu fiz um esqueminha para vocês, tá? Então, a gente vai ter o malonil, eu coloquei o malonil-CoA aqui, 2 quadrinhos, o acetil-CoA também, e daí esse cara aqui, cara, esse é o cara da aula de hoje. Essa enzima não é nenhuma enzima, ele é um grupo enzimático, ele tem várias enzimas juntas, tá? Se chama ácido graxo sintase. Esse cara é o cara que complica a vida de vocês, tá? A gente já vai falar mais dele. Então, aqui, vocês vão ver esses quadrinhos agora em vários slides para frente, em toda a representação que eu fiz. Essa ácido graxo sintase, que é o protagonista da aula de hoje, tem várias subunidades, ele é polipeptídico e multifuncional. Eu vi a aula que a Patrícia colocou para vocês, ela colocou umas 6, 7 estruturas dessa enzima. Não precisa, gente, precisa saber esses 2 braços só, tá? O resto vocês não veem nem em bioquímica, tá? Tem que saber que tem um braço KS e um braço ACP. Muitos autores chamam esse braço KS de cis, porque ele tem um aminoácido cisteína nele, tá? Então, pode ser tanto KS quanto cis, tá? Por causa de cisteína. Então, vamos ver como é que funciona esses caras. Então, tá. Temos aqui o nosso enzima, nosso complexo enzimático. Cada um desses 2 braços, braço KS e braço ACP. Primeira reação. O acetil-CoA vai chegar e ele vai perder o grupo o grupo coenzima A, tá? E ele vai se ligar no braço ACP. Uma dica, assim, ó, para macete mesmo, decoreba. Todo mundo que tem coenzima vai se ligar no braço ACP, tá? Não é que o braço apaga a coenzima, mas é um jeito de decorar. Pensa, ACP vai tirar a coenzima A, tá? Mas não é ele que tira, é só para vocês lembrarem para onde que vai primeiro. Então, saiu a coenzima A, o acetil ligou no braço ACP, tá? Próxima reação. O acetil vai se deslocar para o braço KS, o braço cis, da cisteína.
e vai chegar um malonil-CoA, que nem eu falei para vocês, no braço ACP, coenzima A some. Então, esse malonil vai lá para o braço ACP. Tá? Sumiu a coenzima A, o malonil se ligou no braço ACP. Beleza? Deixa eu ver o chat, sem dúvidas por enquanto. Tranquilo. Próxima reação. Lembra lá que eu falei que o carbono, ele entra, eu esqueci de falar até para vocês, para a formação do malonil, o gás carbônico ele entra com acetil-CoA, gastando energia. Por que que a gente faz isso? A gente meio que está colocando energia no sistema para ser usada depois. Porque agora, nessa reação, do malonil, a gente vai tirar aquele gás carbônico, o mesmo que entrou no momento. Só que agora que a gente está tirando, a gente está liberando energia. E com essa liberação de energia, a gente consegue mexer o malonil-CoA. Só que já não é um... CoA não, desculpa, só o malonil. A gente consegue mexer o malonil, mas não é mais um malonil de 3 carbonos. Ele perdeu um gás carbônico. Então, ele vira um malonil menos gás carbônico. Ele vira um malonil com 2 carbonos, tá? Então, essa perda do gás carbônico vai gerar energia suficiente para ele poder se mexer, indo pro outro braço. Na verdade, fazendo... Deixa eu ver, peraí que agora me confundi. Isso, fazendo o acetil vir para o outro braço, tá? Então, o acetil veio para o outro braço, juntou com o malonil, vai virar essa fórmulazinha aqui embaixo, tá? Só que o nosso produto final é o ácido palmítico. Deixa eu ver até se eu pus um ácido palmítico. Pus, ó. Então, a gente tem isso aqui, essa estrutura de cima, que é o malonil sem o gás carbônico, mais um acetil. São 4 carbonos que a gente tem. E a gente quer chegar no ácido palmítico. Só que no ácido palmítico, a gente tem uma dupla O aqui no canto e não tem mais dupla O. Já aqui no nossa metade do caminho aqui, a gente tem 2 duplas Os. Uma tudo bem, é o que a gente quer, mas essa outra dupla O a gente não quer. Então, para isso, a gente tem que fazer 4 etapas, tá? São 4 etapas que acontecem para transformar e preparar isso aqui. Qual que é a primeira? A primeira já foi feita. É a junção do malonil com o acetil, que vai virar essa molécula aqui, com 4 carbonos, tá? Chama condensação do malonil com acetil. A segunda vai ser a redução dessa fórmula para tirar a dupla O. Lembra lá do NADPH que eu falei? É para isso que o malato vira o piruvato, para gerar esse NADPH, e esse NADPH vai colocar hidrogênio aqui dentro, tá? Deixa eu ver como é que eu pus no próximo slide. Então aqui, ó, eu coloquei o ácido palmítico aqui em cima, para vocês sempre consultarem, se quiserem ver, tá? Então vai vir o NADPH mais um próton, e vai entrar nessa fórmula. O que que vai acontecer? Vai oxidar, vai virar um NADP, e a gente vai quebrar aquela dupla O, tá? Vai virar uma hidroxila aqui. Essa foi a segunda reação das 4, tá? O NADPH vai fornecer hidrogênio para quebrar essa dupla O, tá? Aí a próxima reação, a terceira, vai ser uma desidratação. Então vamos voltar aqui, ó. A gente tem uma hidroxila aqui e um H. Esses 2 caras se juntam e vão formar uma água e vão sair. O que que é isso? É uma desidratação. Perda de água, desidratação. Então vai ter uma desidratação, vamos perder um H2O e vai criar essa dupla C aqui no meio, na terceira reação. Só que essa dupla C não é interessante para a gente. Vamos de volta olhar o ácido palmítico aqui em cima. É só ligação simples. A gente não tem uma dupla ligação. A gente não tem essa insaturação. O que que a gente tem que fazer? Fazer mais uma redução, tá? Ou fazer uma redução, na verdade, que é a quarta reação. Vai entrar mais um NADPH, também pode vir do malato para o piruvato, lá no começo que eu falei, ou pode vir também da via das pentoses, depende da fonte, mas a gente precisa obrigatoriamente do NADPH, e ele vai fazer a quebra dessa dupla C, colocando hidrogênios e quebrando a dupla ligação, tá? Então, ao final, a gente vai ter uma formação de um ácido graxo saturado, né? Um ácido butírico, acredito eu, 4 carbonos, tá? E esse ácido vai ser todo formado em ACP. Quando ele estiver pronto, ele sobe para o braço cis, para o braço KS, tá? Pronto, gente. Aí foi a parte mais difícil. Essas 4 etapas é a parte mais difícil. A partir de agora, é tudo repetição. O que que vai acontecer? Vai entrar de volta um malonil, tá? Sempre, gente, sempre entra malonil. O acetil só entra na primeira vez. O resto é sempre malonil. Então, qual que é a primeira reação do malonil? Vai sair o CoA. Para quê? Para fazer a ligação dos 2, tá? Saiu o CoA, esse malonil vai virar um malonil com 2 carbonos. Então, vai descer a estrutura de baixo
para juntar com o malonil, formando uma estrutura de 6 carbonos. Deixa eu ver se eu pus já. Aqui, ó. 4 carbonos, mais o malonil com 2 carbonos, juntou uma estrutura de 6 carbonos, tá? Percebam, aqui ela já está na fórmula certa, tá? Mas ela vai ter que fazer aquelas 4 reações também. Toda etapa tem que passar aquelas 4 reações. Primeira reação é a condensação do malonil, tá? Porque o malonil sempre vai existir. Então, o malonil vai condensar com qualquer estrutura que estiver aqui em cima. Então, se for no começo, a primeira reação é com acetil, 2 carbonos. A segunda vai ser com o butírico, 4 carbonos. Terceira vez vai ser com alguma coisa com 6 carbonos. A quarta vez com 8 carbonos. Até chegar no ácido palmítico, que são 16, tá? Então, aqui a gente fez nossa estrutura com 6 carbonos. Aí a gente faz as 4 reações, se livra da dupla O, se livra da dupla C. E vai fazendo assim até chegar no 16, beleza? No final, a gente vai ter isso aqui. Vai ter a nossa enzima ligada ao ácido palmítico. Então, a gente vai repetir isso quantas vezes? Não, é sempre malonil-CoA, tá, gente? Só que quando ele liga na enzima, ele não liga com o CoA. O malonil-CoA vai estar no citosol, aí perde o CoA quando ele conecta na enzima, tá? Conectado na enzima nunca entra o CoA, mas o malonil está CoA antes de entrar na enzima, tá? Então, quantas vezes, pessoal, a gente tem que fazer essa reação para dar os 16? De 2 em 2, quantas vezes tem que ser? Vai, gente, vamos, participem. Alguém escreva no chat aí o que acha. Se vocês errarem agora, vocês não erram na prova. 8. 8. Vocês acham que 8? 7. Então, vamos lá, pessoal. Lembra que na primeira entra o malonil, mas entra também o acetil. Então, na primeira já entram 4 carbonos, tá? Então, são só 7, porque a primeira entra 4 e depois entra de 2 em 2, beleza? Então, no final, vai ter uma enzima chamada palmitoil-tioesterase, que vai quebrar essa ligação aqui do ácido palmítico com a enzima, liberando o ácido palmítico, tá? Que é o ácido graxo que a gente chama. O saldo dessa reação, ó, a cada reação, a gente está usando 2 NADPH e 1 ATP, que é aquele lá do CO2, tá? Que, na verdade, esse ATP a gente usa para colocar o CO2 no acetil e virar o malonil, tá? Mas é 1 hora a gente está gastando. E os NADPH a gente usa em 2 daquelas 4 reações que a gente falou. Então, a cada reação usa 2 NADPH e 1 ATP. Como são 7, a gente usa 14 NADPH e 7 ATP. Beleza? Esses 14 NADPH, 8 vêm da transformação malato para piruvato, aquela lá no transporte de citrato que a gente falou no primeiro slide, e 6 vêm das vias da pentose, tá? 7 ATP, e a gente vai usar 8 acetil-CoA. O primeiro, ele entra mesmo em forma de acetil, os outros 7, eles entram como malonil-CoA, tá bom? Mas para formar o malonil, tem que primeiro ter um acetil. Então, seriam 8 acetil-CoA desde o começo. Beleza, gente? Ó, isso aqui, cara, eu demorei muito para aprender, para fixar, e na época eu vi o vídeo no YouTube desse cara aqui. Ele explica muito bem, e ele explica passo a passo. Eu expliquei para vocês 2 vezes só, ele explica todas, tá? Então vejam esse vídeo, a partir de 10 minutos e meio, ele já começa a falar bem isso aqui, tá? Pode acelerar um pouco, ele fala bem devagar, daí não tem como errar, cara. Esse cara é muito bom, os vídeos dele são muito bons, tá? Se puderem ver, esse mesmo. Podem ver que é muito bom, tá? E a aula de hoje é simplesmente isso, tá? O que vocês têm que saber? Tá, o ácido palmítico, o que vai acontecer com ele agora, que ele formou? Principais enzimas, ó. Vamos voltar. Se fosse vocês, fora essa aqui, que é a principal da aula, né? Que é ácido graxo sintase. Essa aqui não tem como não lembrar dela, ela é muito importante, tá? Eu decoraria essas duas aqui, ó. Citrato sintase e citrato liase, tá? Essa aqui eu acho que não tem que decorar porque o nome já é bem autoexplicativo, tá? Sintase e liase. Mas essas duas tem que saber. É bom saber essa aqui? Mas não é tão importante. A acetil-CoA desidrogenase também é importante. E a nossa ácido graxo sintase, beleza? Essas 4 enzimas aí eu acho que é bem legal saber. Vamos voltar aqui, tá? Então tá, depois do ácido graxo, ele está na corrente sanguínea. O que vai acontecer com o ácido graxo agora? O ácido graxo, ele é armazenado como triglicerídeo, né? Ele está transportado como triglicerídeo.
Então, a gente não pode deixar ele com ácido graxo. Para isso, precisa de uma outra estrutura, que é chamada de glicerol. E nessa aula, a gente tem que falar como é formado o glicerol também. Cobra bem menos em prova. Eu acho, confessar que eu nunca vi cobrar a síntese de glicerol em prova. Mas temos que falar sobre, tá? Então, vamos falar de volta aqui sobre regulação da síntese de ácido graxo. Então, geralmente, como tudo em bioquímica, glucagon e insulina. A insulina, que nem a gente falou no começo, vai ativar a citrato-liase e também a acetil-CoA-carboxilase, tá? Glucagon e epinefrina, contrário, inativa acetil-CoA-carboxilase. Aí a carnitina, eu acredito que vocês já saibam para que serve lá na beta-oxidação. O malonil-CoA, quando estiver em altos níveis, ele vai inibir a ação da carnitina. Então, ele vai impedir a formação, a degradação de ácido graxo, tá? Ele vai inibir a carnitina acetiltransferase 1. Então, ele vai desviar o ciclo para a formação de ácido graxo e não para degradação, beleza? Aqui tem um esqueminha, tá? O que a gente falou hoje na aula é esse trecho aqui de baixo, malonil propalmitol, tá? E o citrato proacetil também. A regulação é bem simples, gente. É só esses três: glucagon, insulina e malonil. Tá? Epinefrina é bom saber também. Agora, como que a gente vai transformar o ácido graxo em um triglicerídeo? Triacilglicerol. Então, triacilglicerol, 3 ácidos graxos de longa cadeia, 1 glicerol. Esse glicerol, ele tem que vir dessa molécula aqui, que é o glicerol 3-fosfato, tá? Existem vários lugares e vários jeitos de chegarem nessa molécula. Tem um que é exclusivamente do fígado, lá no metabolismo do quilomicron, que vocês veem lá, HDL, LDL, não sei se vocês já viram, acho que é P3 isso, mas vocês vão ver lá, tem o glicerol no fígado, esse glicerol vai passar por alguns processos e verá o glicerol 3P. Quem perguntou de enzima? Aqui, ó, essa aqui tem que saber. Glicerol quinase, tem que saber que ela só existe no fígado, e ela transforma o glicerol em glicerol 3P, beleza? Pela glicólise, a gente também consegue chegar no glicerol 3P. A terceira ou a quarta reação da glicólise vai fazer essa dihidroxicetona. E com a glicerol 3P desidrogenase, ela pode desviar da glicólise e fazer a glicerol 3P, tá? Isso acontece no fígado e no tecido adiposo, tá bom? E com esses 3P, daqui a pouco a gente vê como vira triacilglicerol, tá? Aqui eu mostrei, ó, aqui é a glicólise, é a primeira, segunda, terceira, quarta, é a quinta reação, ó, vira o dihidroxicetona, ele é desviado aqui do ciclo normal da glicólise para virar o glicerol 3-fosfato, tá? Tem mais uma forma que se chama gliceroneogênese. É tipo a gliconeogênese, só que do glicerol, tá? Então, a partir do lactato, ou do piruvato, ou da alanina, a gente consegue chegar no glicerol 3-fosfato. Essas enzimas aqui eu acho difícil cobrar, tá? Se tiverem com tempo e quiserem decorar, mas eu acho que não é muito importante. A gliceroneogênese inteira eu já acho que não cai na prova. É só bom saber que existe e saber as formas de chegar no glicerol 3-fosfato, tá? Lembrem bem, glicerol 3-fosfato, é esse cara que forma o glicerol. Então, o que acontece? O glicerol, aqui é a formação do tag mesmo, tá? O glicerol 3-fosfato, vai vir o acil aqui, CoA, vai sair o CoA e no final vai formar o triacilglicerol, tá? Também acho muito difícil cair isso aqui na prova, eu nunca vi uma questão disso, tá? Mas é bem simples, gente, não tem muita enrolação que nem a formação do ácido graxo, tá? Então precisa do glicerol 3-fosfato para fazer o tag, ele pode vir do próprio fígado, pode vir da glicólise, que nem eu falei, e da gliceroneogênese, tá? Aí acredito que acabou a aula, gente, é bem rapidinho. Tem que só saber bem as enzimas, saber a regulação, que é mais insulina e glucagon, e pegar o esquema daquela enzima, do ácido graxo sintase, tá? Aquela enzima aí, qual que é a primeira etapa, a segunda etapa, tem que saber bem. Se não entenderem, quer ver minha gravação, eu recomendo ver o vídeo que eu postei, tá? O vídeo é bem melhor, o cara explica com bastante calma, tem mais vídeos dele, é muito bom, gente. Quem tiver dúvida pode ficar aqui, falar comigo. Quem não tiver pode sair, voltar a estudar. Eu sei que vocês estão aí cansados, cheio de coisa para fazer. Beleza, pessoal? Vocês estão liberados por mim. Fosforilar e desfosforilar a enzima.
Você lembra que tem um jeito de regular as enzimas que se chama fosforilação enzimática, tá? Às vezes a fosforilação pode ativar ou inativar a enzima. Tomem cuidado com isso, tá? Às vezes cai na prova até em Bioquímica 2, falando que fosforilação ativa qualquer enzima. Não, pode desativar também, tá? E isso acontece lá no comecinho, né? A insulina, ela fosforiliza, deixa eu ver qual enzima que era, não lembro agora. Ela desfosforiliza a acetil-CoA-carboxilase, tá? E o glucagon fosforila. É bem comum também, hormônios que se contradizem, eles fazem coisas contrárias, tá? Ô, Brunete, Diga. tem que saber, tipo, dessa da acetil-CoA-carboxilase para beta-oxidação, porque daí seria o caminho contrário, né? Tipo, Tem uma enzima bem a importante. regulação. Sim. A beta-oxidação, eu acho que cai mais do que a biossíntese, tá? Beta-oxidação é bem importante. Saber ali da carnitina, saber as enzimas que regulam. Eu não sei como é que o Bruno passou isso para vocês, mas é bem importante saber, sim. Todas as enzimas regulatórias. Tá, beleza, obrigada. Nada. Mais alguém, alguma coisa? Mando, eu vou, pessoal, eu tô postando no YouTube agora, tá? A Patrícia mandou eu postar, mas eu mando o link para vocês. Ó, a gente tem 9 minutos que daqui a pouco vai cair a gravação aqui. Bom, se ninguém tem mais nada, eu vou fechar aqui. O pessoal que ficou no chat aqui, acho que deve estar dormindo. Então, falou, pessoal. Qualquer coisa, vocês têm meu número aí, é só mandar mensagem que eu tento ajudar aí, beleza? Falou.